Maio de 2002. A notícia sobre a ausência de Voldemort foi a oportunidade que Moody e Kingsley estavam esperando. Eles estavam lentamente compartilhando as plantas, rotações de prisão e outras informações que Malfoy havia fornecido à Ordem. Fazendo planos, esperando para atacar. Eles estavam prontos. Charlie, Harry e Ron vinham pedindo esse tipo de ataque há meses. Enfim, tudo alinhado. Foi o maior ataque coordenado já feito pela Resistência. Quase todos os lutadores que eles tinham foram trazidos. Eles tinham como alvo várias das maiores e mais protegidas prisões, bem como a divisão de desenvolvimento de maldições. Hermione estava tão estressada antes disso que quase teve um colapso nervoso, estocando o hospital, preparando lotes enormes de todas as poções de cura cruciais, tentando estar preparado para qualquer coisa. Havia uma dúvida aterrorizante no fundo de que ela pudesse ter enviado a Resistência à sua condenação. Que possivelmente tudo era uma armadilha longa e elaborada, armada por Voldemort e Malfoy. Ela continuou repetindo a hesitação momentânea de Malfoy, se perguntando se isso tinha sido um sinal de traição. Todos os outros saíram e Hermione, Poppy e um punhado de outros curandeiros esperaram nervosamente em Grimmauld Place. Esperando ouvir alguma coisa, Hermione quase fez um buraco no chão do saguão com ritmo até que os corpos começaram a entrar. Foi uma enxurrada de mortos e feridos. Suas roupas e mãos ficaram encharcadas de sangue, e toda a casa foi convertida em um hospital para acomodar a todos. Ela mal acreditou quando foi informada, horas depois, que tudo tinha sido um sucesso espetacular. A Ordem libertou várias centenas de prisioneiros e reduziu as prisões e a divisão de maldições a escombros enquanto fugiam. Seguindo o conselho de Severo, a Ordem invadiu os laboratórios da divisão de maldições e trouxe de volta uma grande quantidade de ingredientes de poções raros e incrivelmente valiosos que Hermione não conseguira por anos, incluindo um frasco inteiro de veneno de acromântula. Hermione quase chorou quando Padma Patil entregou a ela. A condição dos sobreviventes trazidos da divisão de maldições era horrível. Eles foram torturados e amaldiçoados de forma tão horrível que muitos ficaram loucos. Seus corpos destruídos e devastados, além do reparo. Não houve recuperação para a maioria deles. Ela só podia aliviar sua dor e esperar que morressem rapidamente. A animosidade em relação a Severus entre os membros mais jovens da Ordem e da Resistência cientes de seu papel na divisão da maldição aumentou de forma explosiva. Moody teve que excluir Severus das reuniões da Ordem para manter a paz. Para os lutadores ilesos, o ataque coordenado foi realizado em menos de um dia. Mas para Hermione e qualquer outra pessoa com um mínimo de treinamento de curandeira foi apenas o começo. Eles foram maltratados tentando cuidar da inundação de pessoas terrivelmente feridas e desnutridas que foram abruptamente colocadas sob seus cuidados, além de todos os ferimentos sofridos durante o ataque. Eles moveram os ferimentos básicos para fora do Lago Grimmauld o mais rápido possível, para camas livres para as maldições e ferimentos complexos que exigiam os cuidados especializados de Hermione. Se passaram semanas antes que Hermione pudesse ser poupada para forragem ou liase. Enquanto isso, Malfoy a convocou com urgência 2 vezes para recuperar as anotações que havia deixado, avisando sobre contra-ataques iminentes. Voldemort ficou furioso com o golpe e revidou a resistência com força. Godric's Hollow foi totalmente queimado, tanto as seções trouxas quanto as mágicas. Voldemort amarrou juntos e pendurou os ossos de Lily e James Potter em uma forca para que a Ordem os encontrasse quando eles chegassem. Voldemort espalhou ataques violentos pela Inglaterra trouxa, inundando Hermione com uma enxurrada de trouxas amaldiçoados que ela teve que estabilizar antes que a Ordem os destruísse e os entregasse para se recuperar em hospitais trouxas. Hermione puxou turnos de hospital de 24 horas, com intervalos de 4 horas para dormir até que sua magia acabou no final da 3ª semana. Poppy a arrastou para fora da enfermaria do hospital e disse a Moody que, se ele não queria que Hermione morresse ou machucasse permanentemente sua magia, então ele e Kingsley encontrariam curandeiros para cobri-la. Hermione suspeitou que Kingsley levou vários curandeiros do refém de St. Mungo's pelos 2 dias em que ela estava se recuperando. Poppy se recusou a encontrar seus olhos ou responder à pergunta quando Hermione perguntou quem substituiu por ela. Depois de quase um mês, as coisas finalmente se acalmaram um pouco. Hermione tinha acabado com a maioria dos ingredientes da poção forrageados localmente. Ela tinha saído. Na exuberância do final de junho, ela foi capaz de reabastecer a maioria de seus suprimentos rapidamente, antes de ir se encontrar com Malfoy. Ela mal teve tempo de pensar nele durante as últimas semanas. Ele apareceu no momento em que ela entrou pela porta,
Ao fazer isso, sua expressão se torceu e ele tropeçou ligeiramente. Eles se encararam. Você está horrível, disse ele finalmente. Obrigada, ela disse amargamente. O que aconteceu? Ele perguntou. A resistência não tem nenhum outro curandeiro com minha especialidade, ela disse com uma voz cansada. Ela o encarou. Você também está horrível, disse ela, examinando com atenção. Foi um eufemismo extremo. Ele olhou para si mesmo. Seu rosto estava tenso e magro, como se ele tivesse perdido uma quantidade dramática de peso. Suas feições estavam retorcidas e tensas. Sua pele era cinza e parecia como papel. Ele parecia não ter dormido nada desde que Hermione o vira pela última vez. Você deve ter notado que o Lorde das Trevas estava bastante chateado com os ataques. Ele disse em uma voz suave. Hermione sentiu-se pálida e seu peito doeu como se tivesse sido atingida. Ela nem tinha pensado, ela tinha a informação e corria com ela. Ela se preocupou com a possibilidade de sua traição, mas nem mesmo parou para pensar que a legitimidade significava que Malfoy poderia pagar por tê-la dado a ela. O que aconteceu? Ela exigiu, sacando sua varinha e vindo em direção a ele. Está tudo bem, disse ele, em uma voz cortada. O que ele fez para você? Cai fora, Granger, disse Malfoy, fazendo uma careta. Seus dedos se contraíram ligeiramente quando ele se afastou dela. Hermione o ignorou e lançou um feitiço de diagnóstico. Ele não se mexeu. O diagnóstico indicou que ele havia sido amplamente crucificado. Provavelmente até o limite, visto que ele ainda mostrava os efeitos colaterais semanas depois. Ou talvez tenha acontecido várias vezes. Havia algo mais no diagnóstico. Ela lançou um feitiço de diagnóstico mais obscuro para tentar identificar o que era. O que aconteceu com suas costas? Ela exigiu achar difícil manter a voz firme enquanto tentava ler a informação que seu charme estava revelando. Era um borrão mutilado de magia negra e veneno. Ela nem tinha certeza de como interpretar. O rosto de Malfoy ficou ligeiramente tenso. A maldição Cruciatus é um excelente castigo para o fracasso, disse ele em um tom leve. Mas o uso excessivo corre o risco de comprometer a mente. Às vezes, um lembrete diferente e permanente é considerado adicionalmente necessário. Tire a camisa, Hermione exigiu. Ela precisava ver o que havia sido feito, ou não seria capaz de ler os resultados do diagnóstico. O dano que indicava era uma combinação extensa de ferimentos, diferente de tudo que ela havia encontrado antes. Deixe como está, Granger. Ele disse em uma voz dura. Seu pedido conseguiu exatamente o que queria. Ele zombou fracamente. Só espero que tenha valido a pena e que vocês não tenham apenas arrastado muitos aleijados inúteis. Deixe-me ver. Ela pressionou. Deixe-me ver. Não finja que se importa, ele disse friamente. Você realmente vai agir surpreso? Você espera que eu acredite que você de alguma forma não antecipou isso? Afinal, você não esperava que eu morresse quando tivesse tudo o que pudesse conseguir de mim? A amargura em sua voz era tão acre que Hermione quase podia sentir o gosto. Ele girou pela sala e Hermione podia sentir seu ressentimento, sua solidão. Não, eu sinto muito. Eu não... Ela se aproximou dele. Ele estava sofrendo por semanas por causa da oportunidade que tinha dado a eles. Com sua posição no exército de Voldemort, a culpa certamente recaiu sobre ele, mesmo que ele não fosse suspeito de habilitá-la. Ela nem mesmo parou para perceber. Não agradeceu. Ele apenas saiu de sua mente. Não havia ocorrido a ela o quanto ele poderia pagar por isso. Sinto muito, disse ela, estendendo a mão para ele, sentindo-se tonta de horror e culpa. Fiquei tão envolvido com o trabalho que não estava pensando. Ela soltou sua capa e gentilmente a tirou de seus ombros. Ele se encolheu e olhou para o teto, parecendo resignado. Ela lentamente desabotoou suas vestes e camisa e então, caminhando atrás dele, tão levemente quanto pôde, tirou a roupa de seus ombros. Ela engasgou. Havia dezenas de runas esculpidas em cada um de seus ombros. Profundo. Diretamente para baixo. Corte até os ossos. A magia negra pairando sobre eles era doentemente palpável. Apenas de pé perto deles, Hermione sentiu seu corpo começar a suar frio. Hermione tinha lido sobre feiticeiros que usavam rituais rúnicos sombrios para amarrar seus servos. A cerimônia brutal foi proibida por mais de 1000 anos. Malfoy estava consciente enquanto o sangue e a magia eram invocados em sua carne, à medida que cada linha foi cortada nele. Os cortes de cada runa ainda estavam em carne viva, como se não pudessem curar, embora estivessem claramente com semanas de idade. E só lembrou dos ferimentos de lobisomem. A magia negra havia se tornado visivelmente septicêmica.
Ela ergueu a mão, mas se absteve de tocá-lo. O que ele fez? Draco, como ele fez isso com você? Lâmina de prata forjada por goblins, infundida com o veneno de Nagini. Disseram-me que eles podem eventualmente curar. Ele disse em uma voz dura: Não há nada que você possa fazer. Agora que você satisfez sua curiosidade, devemos voltar ao trabalho. Ele tentou se virar para encará-la, mas Hermione contornou, lançando vários feitiços de diagnóstico obscuros e inspecionando-os. Sua magia estava estável novamente, embora a privação de sono fizesse sua cabeça parecer leve e oca. Havia gavinhas negras sob sua pele da mistura de veneno e magia negra. Ela podia ver o veneno em suas veias, na metade das costas, acima dos ombros e ao redor das costelas como uma videira venenosa, rastejando para ele e afundando no centro de sua magia. Ela convocou sua bolsa. Eu sinto muito. Eu não posso curar isso, mas acho que posso ajudar a contê-lo. Por favor, deixe-me tentar. Malfoy a olhou por cima do ombro, mas não tentou se afastar dela novamente. Hermione lançou um feitiço complexo, e então, o mais gentilmente que pôde, traçou a ponta de sua varinha lentamente sobre um dos longos tentáculos negros. Começando perto de sua costela mais baixa, ela gradualmente forçou o veneno de volta para as incisões, e então retirou o minúsculo fio da runa de onde ele se espalhou. Enquanto ela retirava o veneno e o continha num frasco vazio, ela teve que cortar a conexão entre o fio e o tecido com um puxão forte. Malfoy quase caiu de joelhos enquanto gritava. Era um som áspero e gutural de alguém intimamente familiarizado com a tortura. O que você está fazendo? Ele meio rosnou e meio gemeu. De alguma forma, isso já não é uma quantidade suficiente de dor para você? Hermione colocou a mão em seu braço, tentando segurá-lo com firmeza. Eu sinto muito. Não estou tentando te machucar. Eu tenho que retirar todo o excesso de magia negra. É veneno. Se você deixar ficar, seu corpo e magia tentarão assimilá-lo. E quando você tem magia negra em você em um nível celular como esse, não há como voltar atrás. Simplesmente começa a devorá-lo por dentro. Magia como essa é a razão pela qual seu Lorde das Trevas tem a aparência que ele tem. E com a quantidade de runas você terá alguns anos no máximo. Seja sua mente ou seu corpo, Dark Magic cobra um preço. Eu estou ciente de como a magia negra funciona. Ele sibilou, suas mãos estavam fechadas em punhos e ele estava tremendo levemente. Então, por favor, deixe-me tentar consertar isso. Draco baixou ligeiramente a cabeça e bufou levemente como se estivesse rindo. Hermione o estudou por um momento. Ele não disse mais nada. Ela traçou mais 2 tópicos. No terceiro, Draco caiu de joelhos. Ele estava mortalmente pálido e sua pele estava fria e úmida ao toque. Ela colocou a mão tão delicadamente quanto pôde na frente de seu ombro. Ela podia sentir o arco de sua clavícula sob os dedos e ver a vibração louca e dolorida de sua pulsação sob o queixo. Você quer que eu te atordoe? Ela perguntou baixinho. Eu posso fazer isso mais rápido do que o jeito. Isso não mudará a eficácia. Mas você tem que confiar em mim. Malfoy ficou imóvel. Aparentemente considerando, vá em frente, disse ele após um minuto. Você já é mais do que capaz de me matar a qualquer momento que tiver vontade. Ela o segurou contra si mesma, a cabeça dele pressionada contra seu diafragma. Estupefaça, ela disse suavemente, e o pegou quando seu peso morto caiu contra ela. Com um feitiço de relâmpago praticado, ela o colocou suavemente no chão e colocou sua cabeça em sua capa. Hermione trabalhou rapidamente. Ela havia feito o feitiço uma vez antes, quando estava treinando em um hospital na Albânia. Tinha sido uma única runa auto-infligida em um aspirante a mago das trevas que não tinha entendido a magia negra que ele estava tentando invocar, até que o envenenamento quase o matou. Com Malfoy inconsciente, a culpa de Hermione foi capaz de atingi-la totalmente. Ela deveria ter percebido. Ela deveria ter voltado antes para ver como ele estava. Ela estava com medo de que fosse tarde demais. As runas foram definidas, profundamente. Ela rastreou toda a magia negra até que ela teve 8 frascos cheios da mistura de maldição e veneno. Ela teria que incinerá-los em um fogo mágico. Ela cuidadosamente colocou um feitiço de contenção ao redor de todas as runas em cada ombro. Foi um feitiço que Severus lhe ensinou. Ele o usou para conter a maldição nas mãos de Dumbledore. Dado que a magia estava nas costas de Malfoy, ela tinha dúvidas de que teria algum efeito, mas ela tentou mesmo assim. Os ferimentos de Malfoy não tinham a intenção de matá-lo imediatamente. Em vez disso, eles foram feitos para ferir e corromper sua magia. Uma sentença de morte gradual. Magia negra, como rituais de sangue rúnico, era profunda e antiga. Ela leu o juramento. Não era um juramento rúnico típico.
Voldemort, em sua vaidade, não utilizou um voto tradicional de lealdade e honestidade. Em vez disso, parecia feito sob medida para falha específica. As runas faziam com que Malfoy fosse firme, astuto, infalível, implacável e inflexível, impulsionado para o sucesso. Hermione não tinha certeza de quão eficazes eram os juramentos de sangue rúnico, mas ela suspeitava que o excesso de confiança de Voldemort na Marca Negra havia poupado a vida de Malfoy. Se Malfoy tivesse sido forçado a ter um juramento de lealdade e honestidade gravado em seus ossos, ele provavelmente teria sido forçado a admitir sua traição. Em vez disso, Voldemort acidentalmente usou magia antiga para alimentar o ímpeto de Malfoy de fazer o que ele quisesse. O excesso de crueldade era horrível. Não foi como uma lesão no campo de batalha, infligido rapidamente, mas lento para ser reparado. O ritual certamente durou horas enquanto Draco estava amarrado e mantido consciente para isso. A precisão e uniformidade dos cortes. A invocação constante das artes das trevas. Tempo necessário para limpar o sangue antes de fazer a próxima incisão. Cravar a ponta da lâmina nos ossos era desnecessário. Tinha sido feito apenas para dor adicional. Foi um juramento da carne. Não havia nada que exigisse que fosse escrito em seus ossos. Ele também foi crucificado, antes ou depois do ritual, possivelmente em ambos os pontos. Ela sentiu que ia vomitar só de pensar nisso. Hermione pegou sua essência de ditâmino. Ela só tinha alguns frascos restantes. Ela puxou seus tentáculos de murta e os esmagou juntos com 10 gotas de essência de ditâmino em uma pomada que ela gentilmente pressionou nos cortes das runas. Ela não poderia curar as incisões, mas poderia aliviar a dor e reduzir a potência do veneno para que eles se recuperassem mais rápido. Então ela lançou uma barreira protetora sobre as costas de Malfoy para selar tudo sem curativos. Ela correu os dedos levemente sobre os braços dele, sentindo os nós rígidos em seus músculos por causa da Cruciatus. Parecia que ele tinha pelo menos recebido alguma terapia para isso. Voldemort claramente não queria prejudicar Malfoy a ponto de arruiná-lo totalmente. Mas ele não teve escrúpulos em torturar Draco até aquela linha exata. Malfoy era uma arma para Voldemort. A decisão de gravar runas nele tornou Draco mais mortal. Eles afiaram seu gume, mas também o tornaram uma ferramenta de curto prazo. O uso pesado de Dark Magic foi erodindo ao longo de muitos anos. Havia uma razão pela qual os bruxos das trevas não tendiam a chegar a 100. Eles enlouqueceram ou pioraram fisicamente. Com a quantidade de magia negra que emanava das runas antes de Hermione tratá-las, Malfoy teria sorte de viver uma década. Possivelmente apenas alguns meses antes de sua mente começar a escorregar. Ele já tendia a chegar encharcado de magia negra. A mão de Hermione vagou até seu pescoço e ela torceu a corrente de seu colar entre os dedos enquanto olhava para ele. Ela puxou a mão esquerda dele para dela. Seus longos dedos diminuíram os dela. Havia calos familiares de voar e duelar em sua palma e dedos. Ela massageou levemente sua mão. Os dedos se contraíram ligeiramente com o toque dela, embora ele devesse estar insensível. Ela bateu a ponta da varinha na mão dele nos vários pontos de pressão, enviando vibrações suaves aos músculos tensos para ajudar a liberar a tensão. Quando os dedos dele se abriram, ela começou a dobrar, esfregar e massagear, até que pudessem abrir e fechar totalmente sem se contorcer espasmodicamente. Espasmos como esse podem significar vida ou morte em um duelo, interferindo no movimento da varinha ou na mira de uma pessoa. Enquanto trabalhava, ela inclinou a cabeça para o lado e estudou seu rosto. Inconsciente, seus traços relaxaram com a expressão dura e fechada que ele normalmente usava. Ele parecia triste. Ela se sentiu tão culpada que doeu. Ela também se sentiu uma idiota. Ela deveria ter percebido. Ele poderia ter morrido. Ao contrário dela, ele devia saber que seria punido pelo ataque que ativou. Sua hesitação ele poderia ter se preparado. Pode ter sido uma armadilha. Ele sabia exatamente sobre quais prisões eles tinham informações. Como ele formulou seu conselho, a resposta à atividade do pedido será ligeiramente atrasada. Se a Ordem estava esperando por uma abertura, pode ser a vantagem que estão procurando. Se a Ordem atacasse várias prisões simultaneamente, a resposta será menos coesa. Ele lhes deu sua primeira vitória massiva em anos. Ele entregou a eles e pagou por isso. Foi sua resposta que foi atrasada e menos coesa. O que quer que ele pensasse que poderia conseguir ajudando a Ordem, ele claramente o queria mais do que qualquer coisa. Ela mudou-se para o outro lado de seu corpo e lançou um feitiço de renovação gradual sobre ele. Reduziu o torpor e a probabilidade de dor de cabeça quando ele recuperou a consciência.
Enquanto ele estava acordando, ela começou a bater com a varinha na outra mão dele e depois massagear. No instante em que ele ficou consciente, ela pôde sentir a tensão irradiar por seu corpo. Ele congelou instantaneamente. Tinha sido, ela suspeitava, um tremendo salto de fé para ele deixá-la atordoá-lo. Confiar em alguém não era algo natural para ele. Ela continuou persuadindo seus dedos a se flexionarem enquanto ele virava a cabeça. Ela podia sentir seus olhos sobre ela, mas continuou trabalhando e não ergueu os olhos. Não há necessidade, disse ele depois de alguns minutos. Eu tenho uma sessão com o curandeiro mais tarde hoje. Se for o mesmo que não fez nada pelas suas costas, eu recomendaria dar ao idiota uma lula gigante, disse ela bruscamente. Ele ergueu a cabeça e olhou para os ombros com uma careta de dor. O que você fez? Depois de extrair todo o excesso de magia e veneno, coloquei um encantamento de contenção sobre as runas. Não posso revertê-los, mas espero que isso mantenha a magia negra contida nas runas, em vez de afundar em sua alma. Embalei-os com mortlep e ditamno para ajudar a aliviar a dor. Presumo que você já esteja tomando poções para aliviar a dor. Ele deu um leve aceno de cabeça. Hermione correu os dedos para cima e para baixo em sua mão com cuidado. Sentindo os calos familiares da varinha ao longo de seus dedos, procurando qualquer traço de tremores e murmurando feitiços sob sua respiração enquanto ela se curvava e os massageava. Espero que cure as incisões um pouco mais rápido. Não há nada que eu possa fazer sobre as cicatrizes ou a maldição ritual que elas contêm. Sinto muito, eu deveria ter voltado mais cedo. Se eu tivesse, talvez pudéssemos ter removido os ossos e regenerá-los antes de se instalarem. Agora, não importa, disse ele, puxando a mão dela abruptamente e se levantando. Deve ser uma agonia para se mover, mas ele não faz nenhum som. Mas ele ficou mais pálido e vacilou um pouco quando se levantou. Como você mencionou, você estava bastante ocupado. Não parece que você estava no litoral tomando banho de sol e deliberadamente negligenciando seu comensal da morte de estimação. Me curar nunca teve a intenção de ser seu trabalho. Ele aparentemente estava se sentindo um pouco melhor, visto que seu sarcasmo havia ressurgido. Eu deveria ter vindo, ela repetiu. Precisa ser monitorado. E a pomada deve ser trocada diariamente para o melhor efeito. Infeliz. Eu posso ir, ela disse. Isso levará apenas alguns minutos. Se você puder dispensar o tempo de manhã ou à noite, eu virei. Ele olhou para ela. Mesmo? Você tem tempo para isso? Ele perguntou maliciosamente. Vou arranjar tempo. Ele parecia estar considerando algo por vários momentos. Multar. 8 horas da noite. Se você vier, eu apareço. Se você não pode, não importa. Estarei aqui. Ela ajudou a deslizar a camisa sobre os ombros e abotoou-a. Ela parou no meio do caminho. Eu realmente sinto muito, Draco, disse ela. Ele olhou para ela e ergueu uma sobrancelha. Se eu soubesse que um pouco de cura iria torná-lo tão familiarizado comigo, eu nunca teria deixado você fazer isso. Ela olhou para ele quando terminou de abotoar. Você não quer que eu chame você de Draco? Parece bastante estranho ainda usar sobrenomes depois de tanto tempo. Supondo que nenhum de nós morra na guerra e você não se canse de mim, acho que vamos ficar juntos por um tempo. Ele revirou os olhos em dúvida. Me chame do que você quiser, Granger. Eu não estou mudando nada. Típica. Ela suspeitava que os sobrenomes eram apenas outra maneira de manter a distância. Razão pela qual ocorreu a ela que talvez ela devesse começar a se referir a ele como Draco. A distância subconsciente afetou o comportamento. Se ela quisesse se aproximar, ela teria que se mover primeiro. E ela não poderia permitir que suas próprias atitudes subconscientes a impedissem. Alguma informação esta semana? Ele deu um breve aceno de cabeça, o canto de sua boca se contraiu levemente. A nova divisão de desenvolvimento de maldições será em Sussex. Está orçado para ser consideravelmente maior. Eles estão expandindo os laboratórios além das maldições. É um centro de pesquisa usando prisioneiros. Hermione engoliu em seco. Claro, Hogwarts está sendo transformado em uma prisão. Já tem enfermarias suficientes. Substituirá todas as prisões perdidas. Eles estão purgando atualmente de qualquer magia considerada não cooperativa. Algo dentro de Hermione estremeceu com a notícia. Quando Hogwarts foi abandonada, eles tentaram pegar o que puderam, mas os elfos domésticos e os retratos foram obrigados a ir para a escola. Eles os deixaram para trás. Sua boca torceu ligeiramente. Tenho certeza de que a escola vai lutar contra isso, disse ela. Sem dúvida,
A escolha foi feita porque o Lorde das Trevas está esperançoso de que a notícia enfureça Potter e tem a intenção de ser um insulto final a Dumbledore. Os olhos de Hermione piscaram para o rosto dele e então rapidamente se afastaram quando ele disse o nome do diretor. Ela forçou sua expressão a não mudar. Vou garantir que Harry esteja preparado para isso e não faça nada estúpido. Ele deu um breve aceno de cabeça. Vejo você amanhã, então, ela disse e olhou para ele novamente. Cuide-se, Draco. Eu sinto muito. O canto de sua boca se contraiu por um momento. Então ele pressionou sua boca em uma linha reta e sua expressão ficou tensa.